Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, depois de muito tempo aí sem gravar vídeo aí nos últimos dias, estava bem corrido pra mim. E aí, como prometido, eu ia fazer um vídeo por cada corrida da Fórmula 1, mas essas corridas de madrugada são muito complicadas da gente acabar acompanhando, porque apesar de eu acompanhar, mas aí você fica lesado o dia inteiro e aí você não tem ânimo, né? Fora que domingo é dia de descansar, porque segunda tem mais. Mas esse eu consegui assistir, por incrível que pareça, não fiquei tão cansado. Eu acho que esse horário, quando é mais próximo da meia-noite, é mais fácil, né? Quanto mais afastado, o horário de acordar vai ficando mais difícil. Acho que se a gente fica num sono mais profundo. E então eu decidi fazer aí meu vídeo sobre a corrida de Suzuka, né, de 2025 da Fórmula 1, mas também, né, aproveitar aí para mencionar as outras corridas, as outras duas primeiras. Então a gente terminou essa trinca de corridas de madrugada aqui para nós que moramos no Brasil, né? São as corridas sofridas, né? Algumas boas corridas, outras nem tanto, no meio dessas três. E então vou fazer assim. E os próximos eu já vou vou acompanhar no dia a dia. Então já fica mais tranquilo, você acompanha de dia, você não tá tão cansado, então acredito que fique um pouco mais fácil. Deixa eu puxar o microfone aqui. Acaba ficando um pouco mais fácil pra gente gravar o vídeo, né? Eu vou virar para frente aqui porque eu tô com alguns dados que eu trouxe. O primeiro aqui é o lifetime da Fórmula 1. Então esse lifetime aqui, ele tá disponível aí na internet. É só digitar Lifetime Fórmula 1, você entra no site deles. E durante a corrida é interessante. Se você nunca assistiu pelo ou vendo Lifetime, é interessante porque você consegue entender realmente como está performando cada veículo. Porque assim, Fórmula 1 não é só a velocidade que você faz ao longo de toda a corrida, mas a economia que você tem de combustível e de pneu ao longo de toda a corrida. Então, assim, todos os pilotos eles têm um objetivo de velocidade, mas eles têm um objetivo de economia que quando ultrapassa esse limiar, e isso acontece durante toda a corrida e a gente não vê, né? O piloto é obrigado a reduzir a velocidade que ele sabe que ele pode chegar com o carro, reduzir o pace que ele sabe que ele consegue alcançar. Então, o legal do Lifetime é isso aí, você consegue acompanhar melhor essa parte, porque você vê se todos estão andando podemos falar assim, na mesma toada, ou se tem algum que está realmente bem abaixo dos outros, né? Alguns escolhem por economizar primeiro e gastar depois, outros gastam primeiro e economizam depois. Então, com o Lifetime você consegue ver se é isso que está acontecendo, você tem um entendimento melhor. Então, se você nunca assistiu uma corrida de Fórmula 1 acompanhando aqui, eu recomendo, né? Você ter ficar com o celular ali ou um notebook aberto do lado da TV acompanhando. E aí a corrida de Suzuka, como que ficou a classificação, né? Ficou o primeiro Verstappen, segundo Norris, terceiro Piastri, quarto Leclerc, quinto Russell, né? Aí tem ali o Antonelli em sexto, o Hamilton em sétimo, o Hadjar em oitavo, o Albon em nono, décimo Oliver Berman, décimo primeiro Alonso, décimo segundo Tsunoda, décimo terceiro Gasly, décimo quarto Sainz, décimo quinto Durham, Huckenberg, Lawson, Ocon e por último Bortoleto e Stroll. Vou começar de baixo para cima, bem rápido aqui, pra gente pontuar algumas situações aqui. Primeiro, Stroll, cara. Stroll, a gente é de praxe todo mundo reclamar do Stroll, mas a verdade é que além do carro não ter performado tão bem, o Stroll ele fez três paradas, né? Duas paradas no box, perdão, né? Teve três compostos diferentes e terminou aí mais de 20 e tantos segundos atrás do bolo, né? Então ele sofreu bastante, ele começou com o médio, trocou pro duro e voltou pro médio, né? O carro dele não performou com os duros e ele voltou pro médio, né? Talvez porque já visse que a corrida já tava meio zebrada, né? A própria equipe talvez até tenha optado por voltar para esses médios para fazer mais análise ali com o carro. Mesmo porque esse duro era o pneu mais duro da Pirelli, né? É a gama mais dura, então, que é o C1. Então, talvez seja interessante voltar para testar esse médio, porque em muitas corridas esse médio aqui vai ser o duro, né? Que é o C2. O Bortoleto, cara, ele começou com pneus duros, né? E os pneus duros foi um dos pouquíssimos pilotos aqui que começaram, se não me engano, quem começou foi o Hamilton, o
talvez o Ocon começou, o Lawson, se não me engano, também começou, o Sainz também começou, se não me engano. E aí, essa galera que pegou os pneus duros, eles sofreram mais, né? Eu até tenho aqui, deixa eu trocar aqui, ó. Eu até tenho, deixa eu ver onde que eu coloquei, deixa eu adicionar aqui agora. Eu acho que eu não cheguei a colocar. Só um segundo, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Achei. Deixa eu ver se vai dar pra ver ou se vai ficar muito grande. Acho que vai ficar meio grande. Deixa eu tentar colocar de outra forma aqui. Beleza. Aqui vai ficar bem estourado. Deixa eu arrumar ele aqui na tela. É o quem sabe faz ao vivo, né? A gente tem aqui, ó, como que foi a questão de compostos de pneu, né? Lá do Fórmula Data Analysis, né? F-Data Analysis na plataforma X. Então a gente tem aqui o Verstappen, o Norris, Piastri, Leclerc, Russell, o Antonelli, o Radiar, tudo começou de média, essa galera, né? E aqui a galera do dura. O Hamilton começou com duro, o Bortoleto, o Ocon. Foram os 3 pilotos que começaram de pneus duros, né? O, o Bortoleto, né? O pneu duro, não só por ele ser o pneu mais duro, mas ele da gama que tinha, mas ele também é o mais duro de todos, né? Que ele é o C1. Esse pneu ele tem mais dificuldade de pegar a temperatura do que os outros, né? Apesar dele ser um pneu que gasta pouquíssimo, né? Mas ele tem essa dificuldade de pegar temperatura. E a volta de aquecimento provavelmente não tenha sido suficiente para esse pneu pegar temperatura, o que geralmente acontece, principalmente Suzuka que não estava tão quente assim, porque tinha chovido mais cedo e tudo mais. Então eu acredito que também teve erro dele, eu acho, mas boa parte porque o pneu devia estar longe da temperatura ideal ali para uma largada, né? Ele largou em 17º, mas a gente tinha ali logo atrás dele o Durham e o Stroll de pneus macios. E aí, quem larga de pneu macio contra quem larga de duro é sacanagem, né? E aí foram passando com muita facilidade. Eu acho que ali no meio o Bortoleto deve ter desestabilizado com essa turma vindo, passando ele de carruagem. E por posição de pista que ele acabou ficando no meio das ultrapassagens, o Ocon também aproveitou e passou por dentro, né? Ele acabou dando essa brecha. Então ele já caiu para último e aí tentou remar ao longo de toda a corrida atrás dessa galera. O que foi interessante de ver do Bortoleto, e não defendendo mesmo, mas interessante é que, independente, né, dessa questão do pneu e tudo mais, ele acompanhou o pelotão a todo momento. Em nenhum momento o Bortoleto ficou igual acontecia muito, né, com o Guanyu Zhou e geralmente acontece com pilotos que não performam tão bem, era o De Vries, né, que ficava tipo 20, 30 segundos atrás, correndo a corrida toda sozinha. Não, a corrida terminou com esses 4 carros aqui, né, do fim, tudo colado um no outro. Na verdade, era o Durham, o Hülkenberg, o Lawson, o Ocon e o Bortoleto, todos eles coladinhos, ó, diferença de segundos entre cada um desses carros, ó. Então, menos de um segundo. Então, terminou todo mundo junto, né? E se você pegar aqui o Hülkenberg pro Bortoleto, vai dar aqui diferença aqui de é, 2 segundos, né? De diferença. Então, apesar dele não ter feito um final de semana bacana, né, ele conseguiu até acompanhar a turma. Não quer dizer que ele foi bem, ele foi mal no geral, mas ele não cometeu nenhum erro, não conseguiu foi performar. Apesar dele ter ritmo, essa posição de pista que ele perdeu no início aqui, que é queira que é não, que foram essas 3 posições, elas inviabilizaram qualquer chance dele de ultrapassar no futuro, porque é muito difícil ultrapassar e a gente viu isso até com os melhores carros. Para você largar com um pneu muito pior e conseguir se manter na frente, teria que ser o caso tipo do Hamilton, que largou com um duro, né? Ele perdeu a posição pro Radiar, mas dali para trás ali ele não perdeu para ninguém, porque o carro da Ferrari consegue performar mesmo com um pneu pior. Agora um pneu agora um carro, né, igual da Sauber aqui, tudo tem que estar muito casado para o carro funcionar, né? Até foi algo que o Bortoleto citou na classificação, que ele vinha fazendo um qualify muito bom ali no Q1, né? Ele teve os primeiros 2 giros ali, que a gente, geralmente eles fazem 3 voltas rápidas, né, no Q1, e os 2 primeiros ele foi muito na frente de toda essa galera aqui, ó.
toda essa galera. Só que no terceiro, infelizmente, a volta não encaixou. E aí tem muito detalhe, né? Muitas vezes você vai assistir a câmera do piloto, ele não errou em nada. Mas aí, quando os carros são piores, eles são mais sensíveis à temperatura, eles são mais sensíveis à mudança de vento. E para que um carro desse da Sauber caia num Q2 e quem sabe até caia num Q3, tudo tem que casar muito bem. O vento tem que soprar na curva certa, na hora certa. O desempenho do carro tem que ser bacana. Eles têm que ter dado conta de acertar isso perfeito no treino livre. A volta do piloto tem que ser perfeita. O vento tem que ser perfeito. A temperatura dos pneus tem que ser perfeita. O tráfego tem que ser perfeito. Então você tem muitas variantes quando o carro é ruim. Isso dificulta. Né? Então, na última volta, ele não deu conta de encaixar, apesar de estava andando mais rápido que o Hülkenberg. E aí acabou tendo que largar em 17º e foi assim a largada, né? Passando aí do Bortoleto, a gente teve o Hülkenberg que largou em 16º, né? E terminou na mesma posição, não ganhou nem perdeu posição, né? O Jack Doohan, cara, não vi muita gente falando, mas, cara, a corrida que o Durham fez, ele tá, de certa forma, de parabéns. Ele cometeu um erro gravíssimo nos treinos livres, né? Ele não participou do primeiro treino livre, participou direto do segundo treino livre, tentou fazer uma manobra de DRS que ele viu que era possível no simulador, chegou lá e chapou a cara no muro. Então teve pouquíssimo tempo, fez um qualify horroroso, teve pouquíssimo tempo de adaptação com esse carro nos treinos, mas na corrida ele conseguiu impor um ritmo muito bacana. Inclusive, ele foi um dos pilotos que conseguia sempre ir tirando tempo em relação ao Bortoleto. E aí o Durham tirou tanto tempo, tirou até inclusive o Hülkenberg, né, que terminou na frente dos dois ali em 15º. Por pouco ele não termina mais próximo ali do Gasly, né? Depois, com a entrada do Sainz e tudo mais, a turma tende a dar uma espichada e tudo mais, e ele acabou ficando atrás do Sainz, né? Mas por pouco ele não termina ali em 14º, né? Eu não vou falar por pouco, porque o Sainz terminou aí 7 segundos na frente dele, mas ele teve bem perto ali, né? Se não fosse essa troca de pneu pro macio do Sainz, de terminar colado no Gasly, e aí sim seria um desempenho interessante para um qualify tão horroroso quanto o Durham fez, e para uma pessoa que está com a faca no pescoço, não foi tão ruim assim, né? Vale ressaltar que o Gasly ele classificou em 11º, né? E chegou em 13º, então diferente do Durham que ganhou posições, o Gasly chegou a perder. O Sainz, né? O Sainz, interessante como o desempenho do Sainz caiu nessa Williams, né? Eu pensei que o Albon ia sofrer um pouco com o Sainz. Não é o que está acontecendo, né? O Sainz está sentindo essa dificuldade, já chegou a mencionar que realmente vai ter essa questão de dificuldade, vai sentir essa dificuldade na adaptação em 5 até 10 corridas. Não sei se demora isso tudo, mas ele colocou esse prazo, né? E ele não tá conseguindo performar tão bem, né? É mais difícil, eu acho, um cara de uma equipe boa adaptar para uma equipe pior. Eu acho que é mais fácil um carro pior, quando você passa para um carro melhor, você tirar tempos melhores e adaptar mais fácil. Mas quando a equipe tá melhor e você vai para um carro pior, eu acho que é mais complicado. Porque tem muita coisa que você acredita que o carro é capaz e o carro não é, e aí você vai tendo que mudar muito sua forma de pilotar, porque você vai tendo que tirar um pouco do seu ímpeto. E às vezes o carro é capaz, mas você não tem mais essa coragem. Então o álbum já tá mais adaptado, ele sabe até onde esse carro pode ir e tá conseguindo manter a frente aí do Sainz bem à frente, né? O Gasly, como eu disse, perdeu 2 posições. Tsunoda, cara, que apesar das críticas aí durante o qualify dele, eu acho que o Tsunoda performou bem nesse carro, cara. Eu não vi muitas problemas em guiar o carro, na questão de ficar todo momento perdendo dianteira de carro. Apesar dele ter errado no Q1, errar no Q2, na verdade, errar na classificação acontece, né, com o melhor piloto, com o pior.
O azar que ele deu de errar bem na estreia, né? E até o erro dele, as primeiras voltas, ele estava bem próximo do Verstappen, né? Lógico que o Verstappen não estava dando seu 100%, mas ele estava bem próximo, algo que não acontecia com o Lawson e já tinha tempo também que não acontecia com o Pérez. Então, vai ser interessante ver essas próximas corridas, principalmente Bahrein, que é uma corrida que os pilotos gostam bastante, se sentem bem à vontade. É uma corrida que ela privilegia quem gosta de ultrapassar, quem é mais arrojado. E eu tô curioso para ver como que o Tsunoda vai performar nessa corrida, tá? O Alonso conseguiu ganhar uma posição. Caramba, difícil, né? Como tá sendo o ano pro Alonso. Ainda não conseguiu marcar pontos na temporada, né? Mas tá doído acompanhar esse carro da Aston Martin. Como esse carro vem piorando ano após ano, né? Hoje ele fica ali parelho com os piores carros do grid. Isso é impensável. Pro dinheiro investido, você ter um desempenho de um Aston Martin pior do que uma Haas, né? É algo muito assustador mesmo. Aí você tem o Oliver Burma, que terminou exatamente onde começou e acho que fez o seu papel, cara. Conseguiu pôr uma Haas no Q3, conseguiu terminar uma corrida na 10ª posição. Tá de parabéns. Não deu conta de acompanhar o pelotão da frente, terminou ali 14 segundos atrás do álbum, mas conseguiu performar surpreendentemente, né? Surpreendentemente bem. Até se você comparar ali com o Ocon, né, que terminou ali atrás do Berma cerca de 30 segundos a mais, né? Então, pela experiência, o Berma fez uma excelente corrida e conseguiu os seus pontos com a equipe Haas. Aí a gente já tem um álbum, né? Acabei falando mais do álbum quando tava falando do Sainz, tá performando muito bem. Deu várias broncas na equipe ao longo do final de semana. Até achei interessante o álbum um pouco mais ríspido, né? Mas não no sentido de ser ignorante, mas assim, de tentar tomar um pouco mais de rédea dessa equipe. Eu acho que essa pressão de quem vai ser o líder dessa equipe, né? Fica todo mundo achando que é um Sainz, justamente pela bagagem do cara, mas o álbum vendo essa performance, ele tá parecendo ser um pouco mais duro ali, cobrando melhores decisões da equipe, e eu acho que ele tá certo. Eu acho que era uma temporada decisiva para ele, né? Se ele não conseguisse performar em cima do Sainz ou tomasse um vareio muito grande, não ficaria bacana. E ele tá conseguindo e ele tá impondo, né? Começando a impor. Aí a gente tem o Isaac Rajar, que, cara, que corrida, né? Que classificação, que corrida, que desempenho do Radjar, né? A gente que acompanhava o Radjar versus Bortoleto na Fórmula 2 sabia da capacidade do Radjar, mas ele vem se mostrando uma outra pessoa, né? Até muito carismática, até muito preocupada e mostrando ser menos explosivo do que a visão que a gente tinha quando ele competia diretamente com o Bortoleto, né? E tá sendo muito bacana ver como o Radjar é um bom piloto, cara. E a gente não esperava isso antes de começar, né? Não que ele não fosse um bom piloto, mas da forma que ele tá entregando, né? O que ele entrega a gente esperaria do Lawson, a gente esperaria do Tsunoda, né? E ele tá conseguindo entregar igual ou acima esses caras, né? E tá sendo muito bacana. Muito bacana. Essa performance do Hadjar aí é similar a quando o Gasly dominava a AlphaTauri, né? Que conseguia chegar nos pontos com muitas vezes. Então, assim, o cara tá com 3 corridas. Suzuka não é uma pista fácil. E ainda assim ele conseguiu performar muito bem, né? Só perdeu a posição pro Hamilton. Mas aí eu já acho que são carros que estão em fases diferentes aí, já disputam coisas diferentes. O Hamilton que também começou de duros. E para ele funcionou para ganhar uma posição. Acho que a expectativa era de um safety car, era de alguma zebra ou de uma chuva. Não veio, então só conseguiu ganhar uma posição, né? Você pode ver aqui no Lifetime que, ó, se a gente for ver aqui, deixa eu abrir ele aqui novamente. A gente teve quatro, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ganhos de posição, né? Durante toda a corrida aqui, a gente só teve esses 9 ganhos de posição. Então, foram bem poucas, né? Os carros da frente aqui terminaram da mesma forma que começaram. A maioria dos carros, né? Se a gente considerar aqui, a grande maioria dos carros terminaram exatamente onde começou. Então, estava muito difícil ultrapassar e o Hamilton conseguiu levar esse carro nos pneus duros por um tempo interessante, sem perder performance, sem distanciar tanto assim do Hadjar e aí conseguiu ganhar isso nos boxes, né?
Aí vem Antonelli e Russell, cara, o Antonelli realmente vem me surpreendendo. Apesar de ser já o que todo mundo dizia dele, né? O próximo Verstappen, né? Podemos dizer assim. Mas ele vem surpreendendo porque a maturidade dele é muito grande, né? Por ser tão novo e ele é bem. Hoje ele performa muito parecido com o Russell, né? Ele é muito, como que eu posso dizer, muito constante, né? Ele foi muito constante, o ritmo dele de corrida é absurdo, né? Na China foi absurdo, ah, no em Suzuka foi absurdo e ele tá na terceira corrida dele, né? É lógico que é um cara que já deve ter testado Fórmula 1 milhares e milhares de horas acima da média, mas mesmo assim o ritmo dele é muito absurdo, ele adaptou muito fácil nesse carro da Mercedes. Ele tá entregando o que o Hamilton entregava no ano passado e assim, a Mercedes não deve estar sentindo falta, não da pessoa Hamilton, né, mas da questão do desempenho do Hamilton, na questão dos pontos, porque tá entregando muito parecido. E aí a gente já tem o Russell acima que mostra também que continua performando bem, né? E tem que mostrar esse resultado, ainda mais porque tem muita chance do Verstappen tomar esse lugar e o Antonelli não vai sair. Então, quanto mais sólido eles mostrarem essa equipe, eu acho que menos interesse possa ter na Mercedes para fazer uma troca. Apesar de que se o Verstappen sair, cara, não tem quem não queira o Verstappen, né? Mas é importante ele performar, porque quanto melhor ele performar nessa equipe, caso o Verstappen vá para Mercedes, é a maior chance dele se tornar piloto número um da Red Bull, um exemplo, ou de qualquer outra equipe que ele for. Lá que há uma troca, né, entre Russell e Verstappen, ele entra sendo aqueles pilotos absolutos que vão ser o número um, né? Eu gosto demais do Russell, desde aquele GP de Sakir, né? Que aquilo para mim foi uma das maiores performances que eu já vi de um piloto em um carro. Foi o Russell. Infelizmente teve aquele negócio de furar os pneus e tudo mais. Ele perdeu a corrida, mas o que ele fez ali, pegando o carro pela primeira vez, foi algo sensacional, sensacional. É lógico que aquela Mercedes preta era absurda, mas eu gosto bastante desse piloto e acho que ele vem entregando ano após ano cada vez mais para Mercedes, né? Apesar de que ele não é tão apelativo no sentido de tipo, o Leclerc ele é uma joia da Ferrari e o Russell não é essa joia, né? É engraçado, Norris é essa joia da McLaren e o Russell não é, apesar de eu achar, minha opinião, que ele tá no mesmo nível de um Norris, né? Talvez não esteja no mesmo nível de um Leclerc, mas se não tiver também é coisa de diferença mínima, né? E aí a gente vem com os quatro primeiros ali, que o Leclerc, exatamente na posição que começou. Não acho que deve ter sido uma das corridas mais monótonas aí do Leclerc. Não viu ninguém, não foi ameaçado por ninguém, né? Foi ameaçado pelo Russell no início, logo logo começou a abrir, passou para 2 segundos, 3, 4 e não viu ninguém na sua frente, porque as McLaren estão bem mais rápidas, né? Bem mais rápidas. E aí já é muito questão de posição de pista também, né? Se o Leclerc às vezes estivesse no meio dos três ali, talvez ele andasse no mesmo ritmo, mas como tá atrás, você vai ficando, vai ficando, vai ficando, e quando vai somando 100, 100, 100 em cada volta, né? Você vai abrindo um segundo, dois, três, quatro, e aí você pode ver aí que aí às vezes faz um box num momento muito, um stint totalmente diferente, aí acaba abrindo mais ainda, pega um tráfego na saída, e aí fica esse resultado aí que 16 segundos atrás, 16 segundos não, 13 segundos atrás do Piastri. E aí tem o trio, né? Piastri, Norris e Verstappen. Verstappen dominou a corrida de início ao fim, não foi ameaçado em momento algum. Isso chega a ser engraçado, porque o carro que o Norris tem, a pressão que está em cima da McLaren para ser essa equipe dominadora, e até mesmo eles dizem, né, se eu ter a melhor dupla de todas e tudo mais, não ofereceu perigo. Não tô nem falando que o Norris deveria ter passado o Verstappen, ou conseguiria, mas tipo assim, nem tentar, nem esboço de passada não teve. Até o Piastri teve esboço de passada pro Norris, tentou, né, chegar próximo com o DRS, mas realmente o Norris não chegava perto, né? Isso muito porque também Suzuka depende muito. Até descer um pouco aqui da câmera. Deixa eu ver aqui, ó. Suzuka depende muito de você chegar junto nessa. Essa curva aqui define o sucesso do DRS. Então, vocês aí não estão vendo o mouse. Deixa eu ver se eu consigo pôr
Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Bem aqui, ó, essa curva, ela define o sucesso, porque você vem bem ali depois da retona, né? Faz aquela curva em alta velocidade. E aqui é um dos pontos de frenagem mais fortes. Esse e esse hairpin aqui são os dois pontos mais fortes. Então, aqui é onde tem o DRS. Aqui, se o cara errar, você consegue encostar e passar, porque a reta do DRS é muito curta. O Verstappen não errou absolutamente nenhuma vez. O Norris também não errou nenhuma vez, pelo que eu vi, né? E a vez que errou, passou direto aqui, pega essa vantagem. Isso é um dos problemas que eu acho dessa curva, que quando o piloto erra, ele tem o benefício aqui de conseguir atravessar direto. Então, assim, a maioria das vezes não é o suficiente para o cara que está atrás conseguir encostar. Para conseguir dar certo, eles têm que sair encostados bem na curva aqui do box. E isso não acontece em momento nenhum nessa corrida, né? Também por conta de turbulência, né, do ar sujo e tudo mais, e aí ninguém consegue passar ninguém. Então, assim, Verstappen tem totais méritos pela vitória, né, e realmente ficou aquele gosto de, gente, cadê a McLaren, né? E em alguns momentos o Piastri insinuou a fazer a troca, né, para disputar a posição com o Verstappen, mas não sei se isso é válido na terceira corrida do campeonato. E aí tem um momento mais crítico, que é o momento do box, que alguns acham que o Norris deveria ter sido mais forte ali com o Verstappen e tudo mais. Eu não concordo por um motivo, né? Eu acho que a tendência desse campeonato é o Norris disputar esse campeonato com o Piastri. Se por acaso o Norris ali na saída do box bate com o Verstappen alguma coisa e ele sai prejudicado, né? E o Piastri passa os dois, né? Se, no pior dos casos, ele é prejudicado, sai da corrida, o Piastri fica em terceiro. Fica o Verstappen muito na frente dele, né? Ia passar muito na frente dele. E o Piastri já encosta nele. Se por acaso o Norris leva a pior e o Verstappen leva a pior, o Piastri vai passar eles. E aí, a principal disputa do campeonato vai acabar sendo o Piastri, cara. Vai acabar sendo Piastri. Pode ter boas performances do Verstappen, igual a gente tá vendo, mas eu acho que a tendência a longo prazo é esses dois aqui disputarem entre eles. Então acho que a preocupação do Norris tem que ser na marcação em cima do Piastri, tá? Esse um ponto do Verstappen eu acredito que deva ser diluído em mais pontos. Apesar de que o desempenho do cara é fantástico, não tenho o que dizer. Pode ser que ele consiga equiparar o carro pela sua qualidade de piloto. Mas é, se isso acontecer, o Norris perde o campeonato. O Norris não tem, podemos dizer assim, bolas o suficiente para disputar com o Verstappen. Ele não tem essa coragem suficiente, mas com o Piastri a história é um pouco diferente, né? Eu acho que ele se sente um pouco mais confortável com o Piastri e eu acho que ele preocupou mais em garantir a, a podemos dizer assim, a sobreposição de pontos em cima do Piastri, não em cima do Verstappen. Então, há quem julgue e ache que ele tem que ser mais incisivo, não discordo, acho que ele é um piloto que ultimamente vem sendo covarde mesmo e faz jus ao nome, dando moles dele, mas eu também entendo o lado de tipo, pera, meu principal rival vai ser o Piastri ao longo dessa temporada, sabe? E aí ele sai aqui, perde 20 pontos, será que será que é interessante para ele perder esses pontos para depois recuperar com o Piastri? Porque assim, no Qualify, cara, se o Piastri não erra o setor 1, ele tinha ficado na pole muito na frente deles. Muito na frente. O Piastri performou melhor na China, ia performar melhor no Japão, performou melhor na questão de corrida, ritmo de corrida, pelo que a gente viu, mas por posição de pista ele não conseguiu ultrapassar, não vai conseguir terminar na frente do Norris. Mas a impressão que dá é que o Piastri andou melhor nas duas últimas corridas, mesmo tendo terminado atrás dessa. Então a preocupação dele tem que ser em marcar esse cara aqui. Se num futuro, se fosse a última corrida, Matheus, mas é a última corrida do ano, tá disputando a posição, Norris e Verstappen, cara, e ele racha ele, igual o Senna fez com o Prost, né? Então, assim, mas não é a terceira corrida e eu acho que esse ímpeto de prejudicar ali, desse vai ou racha, a gente já cobrou isso muito do Verstappen em questão de maturidade, né? De não fazer isso, acabar perdendo pontos bestas por disputas que esses 5 pontos de diferença aí vão fazer menos falta do que os 20. E então acho que a gente tem que ser coerente nesse ponto, né? Se a gente olhar aqui a questão
das estatísticas de pneu, né? A gente teve o Stroll que teve um desempenho horroroso, parou na nona volta por desgaste do pneu vermelho, né? O macio, andou 21 com o pneu duro e 22 ou 23 aqui tá tampando com o pneu médio, né? O Durham, olha para você ver como que foi interessante o desempenho do Durham. Ele começou com os macios, isso beleza, né? Entrega um melhor desempenho no início, porém ele conseguiu ainda levar até a 15ª volta e ele fez 38 voltas com pneu duro. Então assim, quando o Sainz passou ele já estava com pneu com 35, 36 voltas, já estava bem gasto. Então, assim, o Durham performou muito bem pela posição que ele terminou, né? O Ocon começou com duro, segurou bem até a 32ª, o Bortolito até a 31ª, e aqui que eu acho que não foi tão inteligente da parte da Sauber. Por quê? Você vê que o Sainz e o Lawson, eles fizeram 33 e trocaram para o composto macio e deram conta de terminar e eles estavam com médio. Talvez, né, aí teria que acompanhar como que estava o tempo por volta, quanto que o Bortoleto estava perdendo para a galera, mas talvez fosse interessante o Bortoleto segurar um pouquinho mais e trocar mesmo, era direto para o macio, né? Dado que era a gama mais dura, então esse macio ele dura bem, ele não ia acabar tão rápido assim. O carro ia estar mais leve e aí poderia dar uma diferença de performance melhor para a Sauber, que já sofre muito com todos os outros problemas de performance, né? O Hülkenberg também não fez lá uma excelente corrida, começou com os médios e trocou para os duros, e aí foi a maioria das pessoas, com exceção do Lawson e o Sainz, a maioria aqui e o Hamilton, todos começaram com os médios e trocaram com os duros. Um erro aqui grave é se você parar para ver Verstappen e o Norris e o Piastri, eles trocaram praticamente na mesma volta. E aí, quando a gente tinha Mercedes, era Hamilton, Bottas e Verstappen. O que a Mercedes fazia? Trocava o pneu do Bottas, deixava o Hamilton continuando, o Verstappen era obrigado a ir trocar para não tomar mais tempo, ou quando o Verstappen ficava sanduichado aqui, o Bottas trocava, o Verstappen era obrigado a ir para ele não perder essa segunda posição, né, tomar um undercut, e aí o Hamilton esticava, trocava, no final da corrida tava com o pneu melhor, sobrando em relação aos outros, e aí se por acaso perdesse a posição, rapidamente recuperava, mas na maioria das vezes abria tanto que dava tempo de ir pro box, trocar e ainda voltava inteiro. Né? Não tinha ar sujo, não tinha nada na frente. E aí eu acho que é a hora da McLaren começar a fazer essas jogadas, né? Já que a dobradinha vai estar sempre junta aqui, tem que começar a utilizar essas estratégias para enganar a Red Bull ou a equipe que estiver disputando com ele, seja a Ferrari na próxima vez, seja a Mercedes na próxima vez, né? Vamos voltar aqui só para a gente ver como que está a questão da classificação. A gente tem o Lando Norris em primeiro com 62 pontos, o Max com 61, o Oscar Piastri com 49 e o George Russell com 45. E aí o quinto, Kimi Antonelli, cara, muito bacana ver o Kimi aqui em quinto. Charles Leclerc, Albon, Lewis Hamilton, Esteban com Lance Stroll. E aí o último a pontuar, Carlos Sainz com um único ponto, né, cara? Que sofrimento. E aí você tem o Tsunoda com seus 3 pontos, mas que vieram da da Racing Bulls, né? E o Isaac Hadjar com seus 4 pontos, né? Pontuou somente na corrida do Japão e o Tsunoda apenas na corrida da China, né? Interessante os pilotos que estão sem pontos, né? O Gasly, né? O Gasly e o Durham, né? A Alpine não pontuou nada. O Liam Lawson não pontuou nem na Red Bull, nem na Racing Bulls ainda, né? Passando zerado. O Fernando Alonso, incrivelmente, não conseguiu pontuar em nenhuma das duas corridas, enquanto o Stroll conseguiu acumular 10 pontos com seus desempenhos bizonhos. E o Gabriel aí com seus 0 pontos. A pressão em cima de Gabriel e tudo mais, questão de pontuar, cara, vai acontecer ao longo de toda a temporada, mas a gente sabe o quão difícil é isso acontecer. Se o Gabriel tivesse chegado aqui em 12º em toda a corrida, ele não teria pontuado nada e a gente estaria falando quão top tá o desempenho dele. Então, assim, pra você ter noção, se ele chegar em 11º, que também não pontua, já é uma vitória. Então, assim, vai ser muito difícil ele conseguir somar esses pontos, a não ser que comece a acontecer algumas zebras, alguns carros vão escapando e tudo mais, ou ele faça
uma puta volta de classificação que tire sei lá, do milagre mesmo e consiga manter posição de pista, que é muito difícil, cara. Esses carros são sempre ultrapassados aí logo, né? O que eu acho que o Gabriel tem que ficar um pouco mais firme é nessas largadas. Tanto na Austrália, na China, no Japão, ele perde muitas posições e eu até sinto que talvez seja por opção dele não querer caçar muita confusão nessas primeiras voltas, justamente para poder completar corridas completas e ter mais mão do carro, né? E aí depois, quando ele tiver a mão do carro e tudo mais, aí ele vai e disputa para tentar ganhar posições de pista logo no início. Não sei. A verdade é que o desempenho dele não vem sendo ruim, né? Ele, tanto na Austrália, na China, ele fez, classificou na frente do Huckenberg. Uh, no Japão, o Huckenberg classificou na frente. Porém, na Austrália, o Huckenberg terminou na frente, porque terminou a corrida. E no Japão, o Huckenberg terminou na frente. E aqui, na China, o Bortoleto terminou na frente do Huckenberg. Então a gente tem 2-1 de classificação para o Huckenberg e 2-1 de classificação para o Bortoleto e 2-1 de corrida para o Huckenberg. Então tá bem equilibrado e era o que a gente esperava que acontecesse, né? Era o que a gente torcia para acontecer, a gente não sabia ainda se ia conseguir performar bem, mas a verdade é que o Gabriel tá andando ali no mesmo patamar do Huckenberg e isso é muito interessante, dado que o Huckenberg já tem anos e anos e anos e anos aí na corrida. E aí se a gente entrar aqui na parte dos construtores, a gente tem a McLaren com 111 pontos, a Mercedes com 75, a Red Bull com 61, a Ferrari com 35, a Williams com 19, Haas 15, Aston Martin 10, Racing Bull 7 e Sauber 6. Engraçado que Racing Bulls ela tem uma performance bem melhor do que a da Haas, porém com essas trocas de piloto não vem conseguindo performar tão bem. E a Haas teve uma pontuação muito boa aqui na China, né? Então a gente tem aqui a Alpine com 0 pontos. Surpreendentemente, eu acho o carro da Alpine superior ao carro da Sauber, apesar de não ter pontuado ainda. Mas aquela confusão que foi a Austrália, o Huckenberg conseguiu terminar bem e juntar esses 6 pontos que acho difícil da Sauber pontuar em outras temporadas. Talvez pontuar 1 ou 2, mas não vai passar muito de 15 pontos ao longo de toda a temporada. Espero que o Bortoleto consiga pelo menos um pontinho aí ao longo de toda essa temporada. Então, assim, tá sendo bacana a Fórmula 1. As primeiras corridas, no geral, não foram tão bacanas assim. Eu acho que se a gente pegar o resumo da ópera, são corridas que deixam a desejar. A Melbourne foi uma confusão sinistra. A China foi legal, mas é uma pista também que é muito. Eu acho ela muito grande, e apesar de ela ser incrível para você dirigir em simulador, mas para assistir a corrida é bem cansativo. E agora vai vir as corridas melhores, né? A gente tem Bahrein, que para mim é minha pista favorita, e eu acho que vai ser um corridaço, Bahrein. Um corridaço, apesar de que eu acho que a McLaren vai sobrar muito bem no Bahrein. Mas vai ser interessante pra gente ver desempenhos aí do próprio Bortoleto, numa pista que ele tem conhecimento, porque a Fórmula 2 sempre corre no Bahrein. Ah, dos outros, né, do Lawson, do Tsunoda também, testando esse novo carro, do Lawson, que também no Bahrein, não acredito, não vai ter dificuldade, aí a gente vai ter noção verdadeira dele nesse carro da Racing Bulls. A gente vai conseguir ver performances das pessoas que não conseguiram, porque é uma pista que a maioria dos carros, das pessoas, dos pilotos, né, conseguem se encontrar aí no Bahrein. E é uma pista que sempre tem algum safety car, cara. Sempre tem uma batida, principalmente naquela curva antes da reta, é, daquela reta de DRS intermediária, né? Aquela curva mais fechada, 90 graus, ali sempre tem uma zebra, então podemos esperar alguma zebrinha, algum safety car, uma corrida um pouco mais animada, né? Também é uma corrida aqui à noite, que é bem legal de se assistir. E eu tô mais na expectativa dessas, né? E eu esperava que fosse um pouquinho mais disputado questão de posições dos carros, né? E nessas primeiras corridas a gente não teve tanto assim ultrapassagens, emoções, rivalidades. Eu tô achando a Fórmula 1 muito amorosa, né? Todo mundo é muito amigo ali dentro. Isso tá meio estranho. Fórmula 1 nunca foi assim, né? Fórmula 1 sempre teve cada um pelo seu ali.
E eu tô sentindo um pouco mais falta dessa rivalidade, né? A gente não tem uma rivalidade instaurada. Norris e Verstappen, ele tá longe de ser uma rivalidade, né? É mais fácil Piastri e Verstappen virar uma rivalidade, porque o Norris, ele não é rival de ninguém, ele é rival de si mesmo, né? Então, vamos ver como que vai performar nas próximas corridas. Mas tá sendo interessante ver um piloto brasileiro. Isso que tá deixando interessante, quer queira, quer não, mesmo que a gente tá acompanhando todos os outros, mas é bacana demais a gente ver as mínimas conquistas de um piloto brasileiro. O Gabriel parece ser um cara fantástico, então assim, todo sucesso do mundo pro Gabriel e eu espero que ele consiga performar na Fórmula 1 aí por muitos e muitos anos, que vai ser muito bacana pra gente acompanhar, beleza? Obrigado pra todo mundo que assistiu. E aí, escreva aí nos comentários o que você achou dessas corridas, das últimas corridas da Fórmula 1. Você tá gostando do ritmo das corridas dessa temporada ou não? Tá achando que tá deixando um pouco a desejar, como eu tô achando? E tá na expectativa das próximas, porque sabe que vão ser pistas melhores, né? Um abraço pra todo mundo e até mais.